Fundamentos da fé. Construindo sobre a rocha inabalável em tempos de incerteza, 20 de junho. Amados irmãos e irmãs, neste novo amanhecer de 20 de junho, somos convidados a refletir sobre os alicerces da nossa fé. Em um mundo de constantes mudanças e incertezas, onde depositamos nossa esperança? Hoje, que possamos nos voltar para a rocha eterna, Jesus Cristo, o único fundamento seguro sobre o qual podemos construir uma vida de propósito, paz e esperança inabalável. Que o Espírito Santo nos prepare para este momento de profunda conexão e edificação. Mateus 7, 24-27, NAA. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as práticas será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as práticas será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Versículo-chave. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as práticas será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Ela não caiu, porque tinha sido construída sobre a rocha. Part 1. Ó Senhor, meu coração se curva diante de Ti neste momento, sentindo uma profunda e imensa gratidão pela Tua palavra. Em um mundo que parece tremer sob meus pés, onde as notícias mudam a cada instante e o futuro muitas vezes se apresenta como uma névoa densa de incertezas, eu Te agradeço por me dares um alicerce. Não um alicerce feito por mãos humanas, sujeito à erosão do tempo ou à força dos ventos, mas um fundamento seguro, eterno, que Tu mesmo és e que nos revelas através da Tua palavra santa. Lembro-me das palavras que ecoam em minha alma, aquelas que falam do homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Senhor, eu creio que essa rocha, esse fundamento inabalável, és Tu mesmo, revelado plenamente em Jesus Cristo, o Verbo vivo. E a Tua palavra escrita, a Bíblia Sagrada, é o mapa, o guia, a planta que nos mostra como construir sobre essa rocha, tijolo por tijolo, a nossa vida. Como posso não ser grato por este presente inestimável? É na Tua palavra que encontro a verdade que liberta, a luz que dissipa as sombras, a esperança que refrigera a alma cansada. Em Salmos 1:9, 1:05, está escrito que a Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E é exatamente assim que me sinto. Em meio à escuridão da confusão e do medo que o mundo lança sobre mim, Tua palavra se acende, mostrando-me o próximo passo, revelando a direção segura, impedindo que eu tropece e caia. Ela é o farol que me orienta na tempestade. Agradeço porque Tua palavra não é apenas um conjunto de histórias ou regras antigas. Não, ela é viva e eficaz, como diz Hebreus 4:12, mais penetrante que qualquer espada, capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração. Ela me confronta em meu pecado, me consola em minha dor, me corrige em meus desvios e me alimenta em minha jornada. É através dela que ouço a Tua voz, que sinto o Teu toque, que conheço a profundidade do Teu amor e a vastidão da Tua misericórdia. Em tempos de incerteza, onde as promessas humanas falham e as seguranças terrenas desmoronam, Tua palavra permanece. Ela me lembra que Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13:8. Que Tuas promessas são sim e amém em Cristo. 2 Coríntios 1:20. Que a Tua fidelidade dura de geração em geração. Salmo 100:5. Essa imutabilidade da Tua palavra é o meu maior consolo, a garantia de que, não importa o que aconteça ao meu redor, Tuas verdades permanecem firmes. É por isso que sinto tamanha gratidão por ter acesso a ela, por poder abrir essas páginas e encontrar consolo nos Salmos, sabedoria em Provérbios, esperança nos profetas, salvação nos evangelhos e direção nas cartas apostólicas. Cada livro, cada capítulo, cada versículo é uma manifestação da Tua graça e do Teu desejo de me conduzir em segurança. Tua palavra me revela o plano redentor que culmina na cruz e na ressurreição de Jesus,
o evento que sela minha esperança eterna. Reconheço, Senhor, que a tentação de construir minha vida sobre a areia é constante. A areia das opiniões populares, das filosofias passageiras, das minhas próprias emoções inconstantes, da busca por segurança em bens materiais ou relacionamentos frágeis. Mas tua palavra, com sua sabedoria divina, me chama de volta à rocha. Ela me ensina a discernir o que é eterno do que é temporário, o que é verdadeiro do que é ilusório. Ela me convida a fixar meus olhos em Jesus, o autor e consumador da minha fé. Hebreus 12:2. O único fundamento sobre o qual posso edificar sem medo do desabamento. Agradeço, ó Deus, pelo dom da Bíblia, pela preservação da tua verdade ao longo dos séculos, e mais ainda, pela atuação do teu Espírito Santo que abre meu entendimento para compreendê-la. Que eu nunca a trate como um livro comum, mas como a voz viva do meu Deus, o manual de vida, a bússola que me aponta para ti. Que meu coração esteja sempre ávido por ela, que meus olhos se alegrem em desvendar seus mistérios, que minha mente se discipline a meditar em seus ensinamentos e que meus pés se apressam em praticar seus mandamentos. Em meio a qualquer vento contrário que sopre, qualquer rio que transborde, qualquer chuva que caia em minha vida, sei que, ao estar firmemente ancorado na tua palavra, edificado sobre a rocha que é Cristo, minha casa permanecerá de pé. Essa certeza não vem de mim mesma, mas da promessa contida em tua verdade inabalável. Por isso, mais uma vez, de todo o meu ser, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra, meu eterno e seguro alicerce. Amém. Part 2. Senhor Jesus, meu amado Salvador, meu coração se volta para ti neste momento, sentindo a fragilidade do mundo que me cerca. As notícias, as mudanças inesperadas, a incerteza do amanhã, tudo parece areia movediça sob os meus pés. Há momentos em que a alma se inquieta, os medos se agigantam e busco por algo sólido, algo que não mude, algo que me diga que há um propósito maior e uma segurança real. E é neste clamor silencioso que tua palavra ressoa em minha alma, trazendo a promessa da rocha. Tu és essa rocha, Jesus. Tu és o único fundamento seguro, o alicerce que o tempo não corrói, as tempestades não abalam. Lembro-me das tuas próprias palavras em Mateus 7, falando sobre construir a casa. Oh, como essa imagem fala profundamente à minha vida. A casa da minha existência, com seus sonhos, desafios, relacionamentos, finanças, saúde. Tudo isso é construído dia após dia. E a tua palavra me confronta. Onde estou construindo? Será que, sem perceber, tenho investido minhas energias, minha esperança, minha segurança em coisas passageiras? Será que tenho depositado minha confiança na minha própria força, na minha inteligência, nos recursos deste mundo? Coisas que, na primeira grande chuva, no primeiro vento forte, revelam sua total incapacidade de sustentar. A areia parece fácil de construir no início, talvez rápida, acessível, mas tu nos advertes sobre sua insensatez. Ah, Senhor, eu quero ser prudente. Eu escolho ser prudente. E a prudência, segundo a tua sabedoria, não está apenas em ouvir as tuas palavras, mas em praticá-las. Está em fazer da tua vontade o tijolo e a argamassa da minha vida. Está em permitir que cada decisão, cada atitude, seja firmada sobre o que tu és e o que tu dizes. Tu és a palavra viva, e praticar tuas palavras é construir sobre ti mesmo, a rocha inabalável. Reconhecer tua soberania é reconhecer que tu és o dono de tudo, o arquiteto perfeito, aquele que detém todo o poder nos céus e na terra. Tua soberania significa que, mesmo quando o caos parece reinar, tu estás no controle. Significa que não há tempestade que te pegue de surpresa, não há vento que não obedeça à tua voz. Tu és o rei assentado acima do dilúvio, como diz o Salmo 29. Essa é a rocha sobre a qual minha alma encontra repouso. Quando os rios da adversidade transbordam, quando os ventos da dúvida e do medo sopram com fúria contra a minha casa, é na tua soberania que me abrigo. É sabendo que tu és aquele que sustentou os patriarcas, que guiou o povo no deserto, que acalmou tempestades literais no mar da Galileia, que enfrentou a morte e a venceu,
que eu encontro força. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tua fidelidade não falha. Tua força não diminui. Tua soberania é o pilar central da minha fé. Sou grato, Senhor, por não ter que enfrentar as tempestades da vida com minhas próprias forças ou sobre um chão instável. Sou imensamente grato porque, pela Tua graça, pelo sacrifício de Cristo na cruz, fui convidado a construir minha vida sobre Ti. Tu és a rocha da minha salvação. Minha esperança eterna não está em obras ou méritos meus, mas inteiramente em Ti, no Teu sangue derramado que me purifica e me dá acesso à vida plena e eterna. Que rocha mais gloriosa poderia existir? Entrego a Ti, neste momento, as áreas da minha vida que ainda se sentem construídas sobre a areia. Entrego os medos que me paralisam, as preocupações que me roubam o sono, as incertezas sobre o futuro. Senhor, reafirmo que Tu és minha rocha. Ensina-me a ouvir mais atentamente Tua voz. Mais importante ainda, capacita-me a praticar Tuas palavras com diligência e amor. Que minha vida seja um testemunho da solidez do Teu fundamento. Ajuda-me, Espírito Santo, a discernir a ria de rocha no meio dia a dia. Que eu não me iluda com promessas vazias ou seguranças temporárias. Que meus olhos estejam fixos em Jesus, a rocha viva, o fundamento da minha fé e da minha esperança. Que cada passo que eu der seja firmado em Tua verdade, em Teu amor, em Tua soberania. Declaro hoje, com fé inabalável, que a minha casa espiritual, construída sobre Ti, a rocha, resistirá. As chuvas virão, os rios transbordarão, os ventos soprarão, pois esta é a realidade de um mundo caído, mas, firmada em Ti, minha alma não será abalada, minha esperança não desvanecerá, minha paz, que excede todo o entendimento, será guardada em Ti. Obrigado, Jesus, por seres a minha rocha, o fundamento seguro em quem confio plenamente. Amém. Part 3. Senhor meu Deus, Pai de amor e refúgio eterno, aqui estou diante de Ti neste momento, com a alma um tanto pesada, com o coração reconhecendo a fragilidade que reside em mim. Tantas vezes me pego olhando para o futuro com apreensão, sentindo a incerteza do amanhã pesar sobre os meus ombros. As notícias do mundo, as dificuldades inesperadas da vida, os desafios nos relacionamentos, as pressões financeiras, as preocupações com a saúde, tudo isso parece criar um terreno movediço sob os meus pés. Sinto as inseguranças brotarem, os medos se intensificarem, e parece que a cada passo que dou, a areia cede um pouco mais. É como se eu estivesse tentando construir a minha vida, a minha paz, a minha esperança, sobre algo que não tem consistência. E Tu, Senhor, em Tua palavra, nos mostras exatamente isso, que construir sobre a areia é insensatez, porque quando vêm as tempestades, e elas vêm, inevitavelmente, a casa desaba. Reconheço, com humildade, que muitas vezes eu construo sobre a areia das minhas próprias forças, dos meus planos limitados, da minha busca por segurança em coisas passageiras. E quando as chuvas vêm, quando os ventos sopram forte contra a minha casa, que são minhas emoções, minha paz de espírito, minha fé vacilante, sinto que estou à beira da ruína. Mas Tua palavra, Senhor, em Mateus 7, 24-27, me chama a prudência, a sabedoria que vem de Ti. Ela me lembra que há uma rocha inabalável, e essa rocha é Jesus Cristo, Teu Filho amado. Ele é o único fundamento seguro sobre o qual posso firmar a minha vida, a minha esperança, a minha paz. E é nesse fundamento que eu desejo, neste momento, depositar todas as minhas inseguranças e medos. Eu Te entrego, Pai, cada preocupação que me assombra. Entrego o medo de falhar, o medo de não ser suficiente, o medo do desconhecido, o medo da perda, o medo de decepcionar, o medo de ser rejeitado. São tantas as faces do medo, tantas as formas pelas quais a insegurança tenta me paralisar e roubar a minha paz. Eles são como as ondas que batem contra a minha alma, ameaçando me arrastar para o fundo. Assim como Pedro, que no mar agitado começou a afundar quando tirou os olhos de Jesus, eu percebo que meus medos se intensificam quando tiro os olhos de Ti e me concentro nas circunstâncias turbulentas ao meu redor. Mas Tu estavas lá para Pedro,
estendeste a mão e o seguraste. E sei que estás aqui para mim também, pronto para me segurar, pronto para me firmar sobre a rocha. Senhor Jesus, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu abrigo seguro em tempos de angústia. Os salmos nos lembram constantemente que em Ti encontramos proteção. O salmista declarou: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Salmo 27:1. Esta é a verdade que quero gravar em meu coração agora. Em Ti, não preciso ter medo. Eu Te entrego o peso que carrego. Cada ansiedade, cada temor secreto, cada insegurança que mina a minha confiança. Deposito tudo aos Teus pés, sabendo que Tu te importas comigo e que és capaz de carregar o que para mim é insuportável. A Tua palavra diz em 1 Pedro 5:7. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. É o que faço agora, Senhor. Eu lanço sobre Ti cada fardo, cada medo, cada insegurança. Ajuda-me a construir a minha vida, não sobre a areia das minhas emoções voláteis ou das circunstâncias instáveis do mundo, mas firmemente sobre a rocha que és Tu. Que a Tua palavra seja o cimento que une cada tijolo da minha existência a esse fundamento sólido. Que ouvir as Tuas palavras e praticá-las seja minha prioridade, pois sei que é isso que me torna prudente, capaz de resistir às tempestades da vida. Declaro a minha confiança em Ti, Senhor. Declaro que, mesmo quando os ventos soprarem com fúria e as chuvas caírem torrencialmente, a minha casa não ruirá porque está edificada sobre Ti. Minha fé pode ser provada, minhas emoções podem se agitar, mas o fundamento é seguro. Tu és fiel, Tu és forte, Tu és inabalável. Agradeço por seres este refúgio perfeito, este porto seguro onde posso encontrar descanso para a minha alma perturbada. Agradeço porque em Ti, minhas inseguranças perdem o poder e meus medos são substituídos pela paz que excede todo o entendimento. Fortalece-me, Senhor, para que eu viva cada dia ancorado em Ti, lembrando-me sempre de que, não importa quão forte seja a tempestade, estou seguro porque minha vida está escondida em Cristo, minha rocha e Redentor. Amém. Parte 4. Amado Pai Celestial, aqui estou eu, nesta manhã, com o coração sedento e a mente clamando por Ti. Sinto a força do convite que me fazes hoje, de olhar para os alicerces da minha vida, para a fundação sobre a qual tudo repousa. Em um mundo que gira em velocidade vertiginosa, repleto de vozes que clamam por atenção, de incertezas que lançam sombras de ansiedade, percebo a urgência de edificar minha existência não sobre a areia movediça das opiniões passageiras ou das circunstâncias voláteis, mas sobre a Tua rocha eterna, que é Jesus Cristo. Sei que a Tua palavra, como nos revela Mateus 7, distingue entre o prudente e o insensato. Ambos ouvem, ambos constroem. Mas o que diferencia um do outro, o que determina quem permanece de pé quando as tempestades vêm, é o que acontece depois de ouvir. É a prática, a aplicação diária dos Teus ensinamentos que transforma o conhecimento em sabedoria e a fé em uma estrutura resiliente. E, Pai, é exatamente por isso que venho a Ti agora, com humildade e dependência total, pedindo por sabedoria e discernimento para ouvir de verdade e para praticar fielmente cada dia da minha vida. Senhor, peço que prepares o meu coração e a minha mente para serem terra fértil para a Tua semente. Em meio ao barulho do mundo, às distrações que me cercam, aos meus próprios pensamentos dispersos, ajuda-me a aquietar a alma para sintonizar-me com a Tua voz. Que eu possa ouvir a Tua palavra, não apenas com os ouvidos físicos, mas com os ouvidos do Espírito, compreendendo a profundidade e a relevância dos Teus ensinamentos para a minha realidade cotidiana. Que o Espírito Santo seja o meu intérprete, revelando-me as verdades que me libertam e me direcionam. Não quero ser como aquele que ouve a Tua palavra e imediatamente a esquece, ou permite que as preocupações deste mundo a sufoquem. Quero que a Tua palavra se aninhe em meu ser, que se torne a bússola para as minhas decisões, o critério para as minhas ações, o filtro para os meus relacionamentos. Peço-Te, Pai, discernimento para identificar a Tua vontade em situações complexas, para distinguir o certo do errado, o bom do melhor, o eterno do temporário, à luz dos ensinamentos de Jesus.
e mais do que ouvir. Senhor, capacita-me para praticar. Reconheço a minha fraqueza, a minha tendência a ceder à preguiça espiritual, ao medo, ao conformismo. A prática da tua palavra exige fé ativa, coragem, renúncia do próprio eu. Ensina-me a amar como Jesus amou, a perdoar como ele perdoou, a servir como ele serviu, a ser paciente como ele foi paciente. Que a tua mansidão e humildade se manifestem em meu caráter. Que a minha vida seja um reflexo visível e tangível da rocha sobre a qual estou construindo. Conceda-me, Pai, a sabedoria de aplicar teus princípios em cada área da minha vida, no meu trabalho, em minhas finanças, em minhas interações familiares, nas minhas amizades, nas minhas responsabilidades cívicas. Que eu não separe a minha fé da minha vida prática, mas que cada passo que eu dou seja guiado pela tua palavra. Ajuda-me a ser honesto quando a desonestidade parecer o caminho mais fácil, a ser gentil quando a raiva quiser me dominar, a ser perseverante quando a vontade for desistir. Tudo isso fundamentado nos teus preceitos eternos. Sei que a prática diária não é fácil. Haverá dias de luta, de falha, de desânimo, mas a tua palavra me garante que, construindo sobre a rocha, mesmo quando a chuva cai torrencialmente, os rios transbordam e os ventos sopram com fúria, a casa não cai. Essa é a promessa para aquele que ouve e pratica. É a garantia de que, mesmo em tempos de incerteza global, de crise pessoal, de adversidade inesperada, a minha alma estará segura, ancorada em ti. É essa segurança inabalável que eu busco e declaro pela fé. Não a ausência de tempestades, mas a certeza da permanência de pé no meio delas. Obrigado, Pai, por Jesus, a rocha firme. Obrigado por tua palavra, o mapa e a bússola. Obrigado pelo Espírito Santo, o Consolador e guia que me capacita a ouvir e a praticar. Confio em ti a minha jornada de construção diária. Dá-me o discernimento para seguir teus caminhos e a força para caminhar neles, hoje e sempre, para a tua glória. Amém. Parte 5. Meu Pai amado, neste momento de quietude diante de ti, meu coração se volta para a realidade do que significa construir sobre a tua rocha em um mundo que parece tremer sob meus pés. Eu vejo, Senhor, as tempestades que se formam no horizonte da minha vida, as incertezas que assombram meus pensamentos sobre o futuro, as ondas de notícias trevosas que batem contra a minha paz. Sinto a fragilidade inerente à existência humana, o quanto somos vulneráveis quando confiamos apenas nas nossas próprias forças ou nos alicerces instáveis que o mundo oferece. Eu vejo amigos e entes queridos enfrentando seus próprios ventos fortes e cheias, e meu coração anseia por uma solidez que não pode ser encontrada em nada que seja terreno. Lembro-me das tuas palavras em Mateus 7, Senhor, aquelas que falam sobre o homem prudente que constrói sua casa sobre a rocha. Essa imagem ressoa profundamente em mim hoje. Ela não nega a vinda da chuva, dos rios transbordantes ou dos ventos impetuosos. A tempestade é uma certeza na vida, parte da jornada humana. Mas a tua palavra me ensina que o resultado dessa tempestade não é inevitavelmente a ruína. Não, a tua promessa é que, se eu ouvir as tuas palavras e praticá-las, se eu edificar minha vida sobre ti, a rocha eterna, então, mesmo quando a força total da tempestade se abater sobre mim, minha casa não cairá. Ela permanecerá firme. Essa é uma promessa que acende uma chama de esperança e uma certeza inabalável dentro do meu espírito. Eu não estou construindo minha vida na areia movediça das opiniões flutuantes, das circunstâncias mutáveis, ou das minhas próprias emoções inconsistentes. Eu estou edificando, dia após dia, no fundamento mais seguro que existe, Jesus Cristo, a rocha viva, a pedra angular. E é nele que eu deposito toda a minha confiança para enfrentar o que vier. Eu declaro hoje, Senhor, com a fé que me concedes, que minha casa está sendo construída sobre a rocha. Cada ato de obediência à tua palavra, cada passo de fé, cada momento de entrega e confiança em ti, são como pedras assentadas firmemente neste alicerce seguro. Por isso, Pai, eu posso olhar para as nuvens de tempestade sem desespero. Posso enfrentar os desafios financeiros que me afligem, os problemas de saúde que me preocupam,
as dificuldades nos relacionamentos que pesam sobre minha alma, sabendo que estes são os ventos e as chuvas que vêm, mas não têm o poder final de me destruir. Eu me agarro à tua promessa, Senhor Jesus. Tu és a minha rocha, a minha fortaleza e o meu refúgio seguro. Quando os rios da incerteza transbordam e ameaçam me arrastar, tu me mantens firme. Quando os ventos da adversidade sopram com fúria, tentando me derrubar, o fato de eu estar enraizado em ti me garante a estabilidade. Minha confiança não está na ausência de problemas, mas na tua presença inabalável através deles. A tua fidelidade ao longo da história, demonstrada nas vidas dos teus servos, me inspira. Vejo Paulo e Silas louvando em cadeias, porque sabiam que sua segurança não estava nas paredes da prisão, mas no Deus que os sustentava. Vejo Daniel na cova dos leões, tranquilo, porque sua fundação era maior que o perigo ao seu redor. Vejo os primeiros cristãos enfrentando perseguições terríveis, mas perseverando, porque estavam edificados na rocha que o mundo não podia abalar. Essa mesma rocha está disponível para mim hoje. Por isso, eu levanto minha voz em oração e declaro com convicção: as tempestades virão. Sim, elas são inevitáveis. A chuva cairá, os rios transbordarão, os ventos soprarão e baterão com força contra a minha casa, a minha vida, a minha fé. Mas eu não serei destruído. Eu não cairei, porque eu ouvi as tuas palavras, Senhor, e com a tua força estou praticando-as. Eu estou construído sobre a rocha inabalável que és tu. Essa confiança não é arrogância, mas uma humilde dependência da tua promessa. É um reconhecimento da tua grandeza e da tua capacidade de me sustentar. Ajuda-me, Senhor, a continuar ouvindo a tua voz através da tua palavra. Capacita-me, pelo teu Espírito Santo, a praticar o que ouço, a viver de acordo com os teus ensinamentos, cimentando ainda mais minha vida neste fundamento seguro. Que cada decisão, cada atitude, cada pensamento meu seja um tijolo colocado sobre a rocha, fortalecendo a estrutura da minha fé. Que esta certeza se irradie de mim, Pai, que outros vejam a solidez da tua rocha, na maneira como enfrento os desafios. Que minha vida seja um testemunho de que é possível ter paz e esperança inabaláveis, mesmo em tempos de grande incerteza, porque estamos firmados em Ti. Eu te agradeço, Senhor, por esta promessa maravilhosa, a promessa de que, edificado em Ti, eu posso permanecer firme, vitorioso sobre as tempestades da vida. Em Teu nome eu oro e confio. Amém. Parte sai. Senhor, meu Deus e Pai amado, neste dia que se inicia, meu coração se volta para Ti com a consciência da fragilidade que habita em mim. Sinto os ventos da incerteza soprando ao meu redor. Vejo as águas da mudança se agitando. Por vezes, a insegurança tenta assaltar a fortaleza da minha alma. É nesses momentos, Senhor, que a verdade das Tuas palavras ecoa com mais força. A necessidade vital de construir minha vida sobre um fundamento que não pode ser abalado. Rakun Hasu. Pai, casa fundamento és Tu, és a Tua palavra, és Jesus, a rocha eterna. Mas, ó Senhor, quão fácil é para minha mente divagar, para o meu coração se apegar a coisas passageiras, construindo castelos de areia em terrenos movediços, mesmo sabendo a verdade. Peço-Te agora, com toda a sinceridade da minha alma, uma profunda e genuína renovação da minha mente e do meu coração. Sinto a necessidade de quebrares as estruturas antigas que insistem em se reerguer dentro de mim. Estruturas de medo, de dúvida, de ansiedade que não vêm de Ti. Minha mente, tantas vezes bombardeada por notícias, opiniões e filosofias que se opõem à Tua verdade, precisa ser purificada. Renova-a, Senhor, com os Teus pensamentos, com a Tua perspectiva que eleva e traz paz. Que eu possa pensar no que é verdadeiro, no que é nobre, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor. Que nisso eu pense, como nos ensina o apóstolo Paulo em Filipenses. Que a Tua palavra seja o filtro pelo qual eu processo o mundo ao meu redor, para que eu não seja levado por toda sorte de vento de doutrina ou pelas ondas turbulentas das circunstâncias. Meu coração, Senhor,
Esse centro de emoções e desejos precisa desesperadamente ser moldado por ti. Há tantas inclinações naturais para o egoísmo, para a autossuficiência, para a busca de aprovação humana que me afastam de edificar sobre ti. Que o meu coração seja um solo fértil para a tua semente, limpo das ervas daninhas da incredulidade e da amargura. Transforma os meus afetos, Pai. Que eu ame o que tu amas, que eu desejo que agrada a ti. Que a tua vontade seja o meu maior anseio. Reconheço que tu és aquele que sonda corações e mentes, que conheces as intenções mais profundas. Limpa-me, purifica-me, torna o meu coração segundo o teu coração, um lugar de habitação para o teu Espírito Santo, onde a paz e a confiança reinem, alicerçadas na certeza da tua presença e do teu amor. Assim como a tua palavra em Mateus 7 nos revela a diferença gritante entre o homem prudente que ouve e pratica, e o insensato que apenas ouve, eu suplico, Senhor, não apenas pela renovação da minha capacidade de ouvir, mas pela capacitação de praticar. De que adianta ter a rocha, a tua palavra, se a minha vida, as minhas ações e reações, ainda refletem uma construção na areia? Peço a força do teu Espírito para que a tua verdade não seja apenas conhecimento na minha mente, mas vida no meu dia a dia. Que, diante das tribulações que virão, das chuvas, rios e ventos que baterão contra a casa da minha vida, eu possa permanecer firme, não pela minha própria força, mas porque estou ativamente construindo sobre ti, praticando o teu amor, a tua paciência, a tua justiça, a tua misericórdia. Senhor, meu maior desejo é que a minha vida se torne um testemunho vivo e inabalável do poder de ter um fundamento sólido em ti. Que quando as tempestades vierem, e elas virão, como tuas palavras claramente advertem, a estabilidade, a paz e a esperança que habitam em mim não sejam explicadas pela minha resiliência ou pela sorte, mas sim pela rocha sobre a qual estou edificado. Que as pessoas ao meu redor vejam que há algo diferente em mim, algo que transcende as circunstâncias, e que isso as aponte para ti, Jesus. Que a minha vida seja uma prova tangível de que é possível ter paz em meio ao caos, esperança em meio ao desespero e alegria em meio à dor, porque o fundamento é seguro. Recebe, Senhor, esta súplica do meu coração. Eu te agradeço porque és fiel para ouvir e responder. Agradeço pela tua graça que me alcança e me capacita a cada dia. Sei que a renovação da mente e do coração é um processo contínuo, uma obra que tu realizas em mim pela ação do teu Espírito Santo. Eu me entrego a ti, com as minhas fragilidades e os meus anseios. Continua a obra em mim, Senhor. Molda-me, transforma-me, capacita-me a ouvir e a praticar a tua palavra com fidelidade. Que, alicerçado em ti, eu possa não apenas sobreviver às tempestades, mas florescer nelas, para a tua glória e para que muitos vejam que a única rocha inabalável és tu. Amém. Parte 7. Meu Pai amado, neste momento de reflexão profunda, sinto em meu coração o peso de tantas vidas que vejo, e talvez até mesmo a minha própria vida em momentos passados, sendo construída sobre fundamentos tão frágeis. Olho para o mundo ao meu redor e vejo a busca incessante por segurança em coisas que se esvaem como a areia entre os dedos. A segurança em posses que se desvalorizam, na aprovação de outros que é volátil, em relacionamentos humanos que, sente como alicerce, podem ruir sob a pressão das dificuldades, na sabedoria humana que se mostra limitada diante da vastidão da existência. Senhor, a tua palavra em Mateus 7, 26-27 ressoa fortemente em mim. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. É uma imagem tão clara e, ao mesmo tempo, tão dolorosa. Penso em todos aqueles que, talvez sem perceber, estão edificando suas esperanças, seus sonhos, seus valores em terrenos movediços. Eles buscam estabilidade na performance, no sucesso profissional, na popularidade, em prazeres momentâneos que prometem plenitude, mas deixam um vazio ainda maior. Pai, eu venho a ti agora, não apenas por mim, mas em intercessão por cada uma dessas almas preciosas.
por aqueles que ainda não conhecem a firmeza da tua rocha, por aqueles que ouviram sobre ti, talvez até frequentaram igrejas, mas por alguma razão escolheram não edificar suas vidas sobre os teus ensinamentos, sobre a tua verdade, sobre a tua pessoa. Eles estão ali, aparentemente seguros, mas eu, com os olhos da fé, vejo a tempestade se aproximando, os ventos de incerteza soprando, as águas das tribulações subindo, e o medo de ver tudo que construíram ruir me aperta o coração. Eu oro, Pai, para que tu, em tua infinita misericórdia, revele a eles a fragilidade dos alicerces nos quais estão confiando. Que tu permitas que eles sintam a instabilidade da areia sob seus pés antes que a grande ruína aconteça. Que eles percebam que a segurança que buscam não pode ser encontrada em nada deste mundo passageiro. Usa as circunstâncias da vida, talvez uma decepção, uma perda, uma crise, não para punir, mas como um chamado amoroso para que eles olhem para cima, para ti. Clamo a ti, Espírito Santo, para que sopre sobre suas vidas e quebrantes a dureza de seus corações, a autossuficiência que os impede de buscar o verdadeiro fundamento. Tu és o guia, aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Convença-os da insensatez de edificar sobre a areia e da suprema sabedoria de edificar sobre a rocha que é Cristo Jesus. Pai, peço que envie pessoas à vida deles, pessoas cheias do teu amor, que possam compartilhar o Evangelho de forma simples e poderosa, que possam ser exemplos vivos do que significa ter a casa construída sobre a rocha, demonstrando a paz que excede todo o entendimento, mesmo em meio às tempestades. Que eles vejam a diferença entre a vida firmada em ti e a vida à mercê das circunstâncias. Lembro-me de histórias na Bíblia, como a do filho pródigo que, ao construir sua vida longe da casa do pai, um fundamento de amor e segurança, encontrou ruína e fome, mas ao retornar, encontrou perdão e restauração. Que aqueles que estão longe de ti tenham a mesma experiência, que se sintam impelidos a voltar para a casa do Pai, para o único lugar onde há segurança verdadeira. Senhor, a tua palavra em Mateus 7, 24-25 diz que todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as práticas será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, mas ela não caiu, porque tinha sido construída sobre a rocha. Eu oro para que muitos, ao ouvirem a tua palavra, tenham seus corações transformados e escolham praticá-la. Que a prática da tua palavra se torne o cimento que os une à rocha eterna. Eu acredito na tua capacidade de alcançar qualquer pessoa, em qualquer situação. Não há fundamento tão profundo na areia que o teu braço não possa alcançar. Não há coração tão endurecido que o teu amor não possa amolecer. Não há vida tão arruinada que tu não possas reconstruir sobre o teu fundamento. Que estes irmãos e irmãs descubram a alegria e a paz que eu encontrei ao construir minha vida sobre ti. Que eles experimentem a segurança de saber que, venha o que vier, a chuva, os rios, os ventos, a casa deles permanecerá firme, porque o fundamento é inabalável. Que a descoberta de ti como a rocha transforme completamente a perspectiva deles sobre a vida, a esperança e o futuro. Eu entrego cada uma dessas vidas em tuas mãos, Pai. Continua a agir, a chamar, a resgatar. Que a tua glória se manifeste na vida daqueles que hoje constroem sobre a areia, transformando-os em testemunhas vivas do poder da tua rocha inabalável. Eu confio em ti e na tua fidelidade para completar a obra que começaste e que continuas a fazer neste mundo. Amém. Momento de intercessão. Pai Celestial, rocha da nossa salvação, neste dia te buscamos com corações abertos e sedentos da tua verdade. Agradecemos por Jesus, o fundamento eterno sobre o qual podemos edificar nossas vidas com segurança. Senhor, pedimos tua divina proteção sobre cada família aqui representada. Que nossos lares sejam construídos sobre os teus princípios de amor, perdão e verdade. Guarda-nos das tempestades emocionais, financeiras e espirituais que tentam nos abalar. Conceda-nos tua cura, Pai, para as feridas da alma, para os corações partidos pela instabilidade do mundo, para os corpos enfermos.
Que teu toque restaurador traga integridade e paz. Suplicamos por provisão, ó Deus fiel, em tempos de incerteza econômica, que não nos falte o pão de cada dia, nem a fé para confiar em Ti como nosso provedor. Orienta nossos passos, Senhor. Que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, para que não escolhamos construir sobre areia movediça, mas sobre a Tua rocha firme. Pedimos por transformação, ó Espírito Santo. Transforma nossos corações de pedra em corações de carne, sensíveis à Tua voz. Ajuda-nos a sermos construtores prudentes, que ouvem e praticam Teus ensinamentos. Que nossas comunidades e nossa nação busquem a Ti como fundamento, para que a justiça, a paz e o amor floresçam. Que nossos líderes sejam inspirados por Tua sabedoria para edificar uma sociedade mais justa e compassiva, alicerçada nos Teus preceitos eternos. Em nome de Jesus, amém. Encerramento. Que a paz de saber que sua vida está alicerçada na rocha, que é Cristo, inunde seu ser hoje e sempre. Lembre-se, as tempestades virão, mas aquele que é o seu fundamento é maior e mais forte. Se esta oração fortaleceu sua fé, compartilhe esta mensagem de esperança. Deixe seu comentário com seus pedidos. Queremos orar com você e por você. E se ainda não é inscrito, junte-se à nossa família de fé clicando no botão de inscrição para não perder nenhuma palavra de edificação diária. Deus abençoe seu dia.